Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições com orações, súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Com as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7, eu saúdo a querida, amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Uma boa noite, irmãos e irmãs, que delícia estarmos juntos novamente, já com saudades, porque estamos aqui desde sábado de manhã. Chegamos lá para o congresso, no acampamento, alguns de vocês, muitos estavam lá, outros estamos vendo aqui. Mas é sempre um privilégio voltar a Cuiabá, muito especialmente voltar a esta igreja e podermos compartilhar a palavra. Dessa vez eu vim completo, com a minha outra metade, como diz o pastor Drailton, eu concordo, a minha melhor parte, né, que veio dessa vez. Então, uma delícia estar viajando com a Ruth. E as meninas, nossas filhas, Raquel e Camila, estão bem, com a graça de Deus. Falamos com ela agora à tarde, as meninas, e estão na paz do Senhor. Mais uma vez a minha gratidão. Primeiro a minha gratidão a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Depois a minha gratidão ao pastor Drailton, querido irmão e amigo, meu pastor, enquanto aqui em Cuiabá estou, a Sara Ávila, ao conselho desta igreja e ao carinho que vocês demonstram para conosco. Desde ir buscar no aeroporto às 3 horas da manhã, né? 1h30, 2 horas da manhã, desde um lanchinho feito, uma água servida, um copo de água trazido, vocês são muito acolhedores e abençoadores. Eu amo esta igreja, amo cada um de vocês. Vocês são muito especiais. Vamos estudar a palavra de Deus? Localize comigo, por favor, no Antigo Testamento, primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Vamos ver uma linda história bíblica. Primeiro de Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro de Reis, você localize. Para ajudar bastante, fica antes de segundo livro de Reis, tá bom? Viu como ajudou? Nada, né? Tá bom. Samuel, Reis, você localiza. Se você tiver alguém próximo que esteja sem a Bíblia e quiser e puder sentar mais perto, compartilhar, ou até mesmo emprestar, ajuda bastante nesta hora. Para todos olharem a palavra de Deus. Nós vamos estudar a palavra de Deus. O nosso final de semana foi com o tema Vida Nova. E nós tivemos algumas bases neste congresso. A primeira é que nós estamos em reforma. Claro, pastor, que estamos em reforma. O senhor não está vendo? Não, mas não é dessa reforma que eu estou falando. Essa também nós estamos. Mas é de uma reforma de dentro para fora. Porque Deus está trabalhando na nossa vida. Ele tem uma obra que está realizando na nossa vida. Então, constantemente, nós estamos sendo transformados por Deus. A segunda premissa, a segunda base que nós trabalhamos nesse final de semana foi que uma reforma interna, uma vida nova, só acontece quando eu e você temos um encontro pessoal, um encontro intransferível, um encontro significativo e um encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo. Não há como sermos transformados, reformados, transformados, se não tivermos um encontro com a pessoa de Jesus. Recentemente estive ouvindo o pastor Ronaldo Lidori e ele tem falado bastante sobre isso, sobre o fato de nós voltarmos para a simplicidade de Jesus. E estivemos num congresso na Colômbia, onde a tônica das missões mundiais é, por favor, voltem à simplicidade de Cristo. Voltem à simplicidade. Portanto, quando lemos o Antigo Testamento, precisamos ter em mente a pessoa de Jesus no Novo Testamento. Vamos ver uma história do povo de Israel. Vamos ver a história de um profeta chamado Elias. Mas vamos olhar para Jesus. De alguma forma, este texto nos aponta para Jesus. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 38, a primeira parte do versículo diz: Então caiu fogo do Senhor. Vamos dizer juntos? Então caiu
fogo do Senhor. Este é o tema da nossa reflexão nesta noite. Então caiu fogo do Senhor. Eu preciso te dar um pano de fundo. Eu preciso te ajudar a entender o contexto deste texto. Não sei se... Isso, coloca o mapa ali para mim. Olha que interessante. Onde é que acontece essa história que nós vamos estudar? Vamos relembrar um pouquinho a história bíblica? Eu vou começar de Moisés tirando o povo do Egito por um chamado de Deus. Foi assim que terminamos o Vida Nova. Moisés é chamado por Deus, ele vai ao Egito, a Faraó, e diz: deixa meu povo ir para me fazer uma festa no deserto. E depois esse povo é levado para a terra prometida, para Canaã. Moisés morre e vem o seu sucessor, Josué. Josué dirige o povo na conquista da terra. E as 12 tribos de Israel, representando os 12 filhos de Israel, tomam posse da terra. São 12 tribos que vivem de maneira muito próxima. Depois de Josué não há um outro sucessor. Levantam-se durante 400 anos juízes para governar o povo. Juízes que são cerca de 15 ou 16, dependendo de alguns estudos. Ali nós vemos Sansão, ali nós vemos Gideão e tantos outros. Durante 400 anos o povo é dirigido pelos juízes. Após os juízes, o povo chega para Samuel e diz assim: nós queremos um rei, nós precisamos de um rei. Então nomeia-se o primeiro rei, que é Saul. Saul, então, ele governa sobre as 12 tribos de Israel. O sucessor de Saul é o rei Davi. Davi tem um reinado magnífico, né? Um homem segundo o coração de Deus, com as suas guerras, com as suas conquistas. Só que depois de Davi, nós temos Salomão, o primeiro sucessor de Salomão. Até Salomão, 12 tribos unidas, sendo regidas por um só rei. A partir de Salomão, há uma divisão no reino. O reino de Israel agora é dividido em duas partes. 10 tribos ao norte, chamado Reino do Norte, ou também Israel, cuja capital era Samaria, e o rei que assume é Jeroboão. Jeroboão no norte, Israel, capital Samaria. 2 tribos ficam no sul, a tribo de Judá e Benjamim. Elas são regidas por um outro rei, chamado Roboão. Jeroboão, Roboão. O reino do sul é conhecido como Judá, cuja capital é Jerusalém. Então você lê a Bíblia e vai vendo esses nomes: Israel, Samaria; Judá, Jerusalém; Jeroboão, 10 tribos; Roboão, 2 tribos. É nesse contexto que se levanta um novo rei, o rei Acabe. No capítulo 16, se você puder voltar algumas folhas da sua Bíblia, eu estou te dando um contexto, eu estou te levando para dentro da história. Uma das coisas que mais nos ajuda a entender a palavra de Deus é conhecê-la, é visitar a história, é nos transportar para lá. Eu estou te ajudando nisso. Capítulo 16, versículo 29 fala de um rei chamado Acabe. Onde é que esse rei vai reinar? Ele vai reinar no reino do norte. Ele vai reinar Israel. Ele vai reinar sobre as 10 tribos do norte. Por quanto tempo ele reina? Por 22 anos. Ele é o rei de Israel. Mais ou menos entre 878 e 857 antes de Cristo. É nessa época que nós estamos falando. Você está comigo? Estou te levando lá para 800 anos antes de Cristo. Acabe, segundo o texto, diz que fez o que era mal perante o Senhor. Capítulo 16, verso 30. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha, já pensou? Eu e você sermos conhecidos assim? Fulano fez tudo errado diante de Deus. É assim que Acabe é conhecido. Fez o que era mal diante do Senhor. Além dele ter feito as coisas más diante do Senhor, Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era filha de um sacerdote, rei da região de Tiro,
uma região muito próxima de Israel. Essa população era adoradora de Baal, os Baalins, deuses estranhos. Eles não conheciam o Deus de Israel, eles adoravam a Baal, deuses estranhos. Então Acabe casa-se com Jezabel. Era a pior formação possível na história de Israel. Por que a pior formação possível? Porque aqui nós temos um rei e marido banana casado com uma esposa e rainha mandona. Pastor, como é que o senhor fala isso? O senhor está julgando as pessoas. Não estou julgando não. Eu vou te provar na Bíblia. Eu vou abrir um outro parênteses aqui. No capítulo 21 do livro de Reis, tem um episódio que nos ajuda a entender isso. Guarda aqui o 17, eu estou te explicando a Bíblia, nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos aprendendo, olhando a palavra de Deus. Acontece um episódio com este casal. Um dia, o rei Acabe está passeando pelo seu reino. E ele passa de frente a uma porção de terra e ele fala assim: uau, eu gostaria de ter essas terras para eu poder fazer aqui uma horta, uma plantação. Ele pede então para os seus súditos descobrirem quem era o dono daquela terra. Descobriu-se então que o dono daquela terra era um homem chamado Nabote. Ele então manda chamar Nabote e diz assim: Nabote, me vende essas terras. E Nabote diz assim para ele: de jeito nenhum, isso aqui é herança do meu pai. Vendo, não troco, não dou. Herança da família. Tem um apego por isso que você não faz ideia, rei. Não vendo. Veja a reação do rei quando ele recebe essa notícia. Capítulo 21, verso 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que lhe falara: não te darei a herança dos meus pais. Está batendo com o que eu disse? E deitou-se, voltou o rosto e não comeu pão. Eu vou tentar traduzir isso para vocês. Nabote faz assim: magoei, ele não quer vender para mim. Tá certo? Ele ficou magoadinho. Ele ficou chateado. Foi para casa, deitou virado para a parede. Falou: não vou comer também. Não quero brincar mais. Porém, vindo Jezabel, agora entra a esposa, a mulher. Jezabel chegou, sua mulher, e foi ter com ele. E disse assim: que é isso que tens desgostoso do teu espírito, não comes pão? Vou te traduzir isso também. Ô meu docinho, o que você está fazendo? Você está chateadinho? Tá? Por quê? Aí ele vai falar. Estou interpretando a Bíblia para você, tá bom, gente? Vamos lá. Ele respondeu: eu falei com Nabote, o jezreelita, ele disse: dá-me a sua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te em outro lugar, eu troco a terra com você. Porém ele disse: eu não vou te dar a minha vinha. Agora veja o que essa mulher faz. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Ou seja, você é homem ou não é, cara? Você não é rei, não? Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu vou te dar essa vinha. E sabe o que ela faz? Não dá tempo da gente ler. Ela reúne os súditos. Ela manda fazer um jejum na cidade. Ela contrata falsas testemunhas, 2 homens, que dizem que Nabote blasfemou o nome de Deus. A pena para blasfêmia era morrer apedrejado. Logo, eles apedrejam Nabote e ele morre. Ela vai e toma a terra. Fala sério, gente. Depois você lê aí o versículo 8 em diante. Um homem banana, uma mulher mandona. Um rei banana, uma rainha mandona. A pior conjuntura que podia acontecer para o reino de Israel. Muito bem. O cenário do reino era de depravação total. O cenário do reino era de caos na política, na vida espiritual. Mas os profetas do Deus de Israel, eles eram mortos por Jezabel. Capítulo 18, versículo 4. Dá uma olhada comigo ali. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, essa mulher mandava matar os profetas, gente. Ela não só mandou matar lá o cara que não queria vender o terreno, não. Ela mandava matar os profetas. Pensa numa mulher. E é assim que a Bíblia vai narrando a história. Muito bem. Este é o cenário. Eu te levei a 800 anos antes de Cristo.
Estamos no reino de Israel, reino do norte, 10 tribos, o caos. Qualquer semelhança com a nossa realidade em termos de caos político, espiritual, não é mera coincidência. Nesse contexto, levanta-se um homem, levanta-se um profeta. Pode mudar para mim ali. Nesse contexto, Deus levanta um profeta, um homem de Deus. Capítulo 17, verso 1. Olha que lindo, estamos estudando. Capítulo 17, verso 1. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Veja, esse homem vai conversar com o rei. E ele diz assim para o rei: Rei, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Uau! Que palavra! Ele chega para o rei e fala assim: ó, não vai chover mais, nem orvalho vai cair, a terra vai ficar seca. Agora Deus levanta um profeta, o seu nome? Elias, origem Tisbe. Deixa eu te explicar isso. Por que é Elias o tesbita? Porque ele nasce na cidade de Tisbe. Se ele tivesse nascido em Cuiabá, seria o cuiabano. É cuiabano, né? Então seria Vinícius, o cuiabano. Ah, nome de profeta. Isaac, o cuiabano. É assim, então a Bíblia está só dando dicas. Elias o tesbita, ou seja, da cidade de Tisbe. Por isso, ele se levanta e é direto na sua palavra. Nos próximos anos não haverá chuva nem orvalho. E ele afirma, essa palavra é do Senhor, tão certo como vive o Senhor. E esta palavra se cumpriu. Por 3 anos e 6 meses, nenhuma gota de água caiu na terra. Pastor Pedro, como é que o senhor sabe que é 3 anos e 6 meses? Não dá tempo de eu ler, anota aí. Tiago, Novo Testamento. Olha como a Bíblia é linda, gente. Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias, Tiago está dizendo, lembrando de Elias, que era homem sujeito às mesmas emoções que nós, orou ao Senhor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu na terra. A própria Bíblia explica a Bíblia. 3 anos e 6 meses. Agora, você me pergunta assim: pastor Pedro, por que não chover? Eu vou te ajudar. Lembram-se de Jezabel? Ela estava fazendo o quê? Matando os profetas do Senhor. Por quê? Porque ela era adoradora de Baal. Quem era Baal? O nome Baal quer dizer senhor, ou dono, ou marido. Ele é traduzido de diversas formas. Mas a divindade Baal, o ídolo Baal, era tido por todos como o Deus da fertilidade, ou o Deus da chuva, ou o Deus do fogo. Fertilidade no sentido de produção agrícola da terra. Então, se não chove, Deus está atacando e quebrando a espinha dorsal da divindade falsa que era Baal. Porque para eles, quem fazia chover e fazia a planta nascer era Baal. Aí Deus, o profeta vem e fala assim: você quer saber de uma coisa? Não vai chover mais. E os céus se fecham. Está entendendo? Porque tudo tem um porquê na palavra de Deus. E esta adoração a Baal era tão forte e tão complicada, que incluía os piores abusos sexuais infantis e sacrifícios infantis para a divindade Baal, para que ele providenciasse chuva e a terra voltasse a produzir. Naquela época, o amor de quase todos havia se esfriado. Muitos que antes serviam a Deus começaram a adorar a Baal, porque eles tinham medo da Jezabel. Vai que ela me mata também, está matando os profetas, então eu não sei bem onde eu vou ficar. Época de perseguição, época de dureza, época de política difícil. Ao declarar que não ia chover, mais uma vez eu afirmo, Deus, através de Elias, está combatendo a idolatria, o desvio do povo de Deus para uma outra divindade, uma outra segurança. Tempos de crise são necessários muitas vezes na nossa vida para nos fazer refletir onde é que está a nossa confiança. Tempos de crise muitas vezes se faz necessário na minha e na sua vida para a gente pensar, na verdade, em quem eu confio. Onde é que está a minha confiança? A palavra do homem de Deus. Mas ele não apenas diz isso ao rei. Elias é levantado por Deus para uma batalha. A batalha do homem de Deus. Pode colocar para mim ali? A batalha em nome de Deus. Capítulo 18 agora.
Avance um pouquinho. Muito bem, a seca acontece. Imagina, gente, 3 anos e 6 meses, sem uma gotinha de orvalho na terra. Era desértico o lugar. Então, tanto o rei Acabe quanto Jezabel começam a perseguir Elias. Eles querem matar Elias, porque Elias, segundo eles, estava causando toda essa situação. No capítulo 18, a partir do verso 20, Elias aparece. Elias volta, ele estava escondido nessa época. Ele volta e ele se encontra então com o rei Acabe, e ele se encontra então com os profetas de Baal, e começa agora uma batalha. Como que é esta batalha? Elias se levanta e chama o povo, e diz assim, capítulo 20, versículo 20 de 18. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, olha que pergunta interessante: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Ninguém falou nada. Essa pergunta de Elias é fundamental. Ele reúne o povo, ele reúne os profetas de Baal, e ele se dirige ao povo de Israel, aquele povo amado por Deus, cuidado por Deus, e diz assim: escuta, até quando vocês vão ficar servindo a 2 senhores? Até quando vocês vão ficar com o pé em 2 barcos? Vocês vão servir a Deus ou a Baal? Porque Deus não aceita coração dividido. Deus só aceita corações integrais. Até quando vocês vão ficar assim? Seja por medo, seja por qualquer outra situação, seja por dúvida, Deus está chamando a atenção do povo. Até quando? Não apenas alguns israelitas adoravam a Deus e outros a Baal, mas quando nós estudamos mais profundamente a história, a gente percebe que havia alguns israelitas que adoravam os 2. Tentavam adorar a Deus, mas quando Jezabel se manifestava e os profetas de Baal apareciam, eles iam lá para garantir e faziam um cultinho também a Baal. Queridos, isso é para falar comigo e com você nessa noite. Coração dividido não agrada ao Senhor Deus. Eu e você precisamos definitivamente nos voltar para Ele, e só para Ele, exclusivamente para Ele, através de Jesus Cristo. É a pergunta que mais vem falar ao nosso coração. Até quando, queridos? Cochear, titubear, vacilar. Até quando a gente vai ficar em dúvida entre um e outro? Queridos, Deus tem feito tantas coisas lindas na nossa vida. Meu Deus, esse final de semana, Encontro Vida Nova, eu saí de lá quase desidratado de tanto chorar. Eu saí de lá impactado com a presença de Deus, com a ação de Deus no nosso meio. E eu sei que Deus tem feito grandes coisas no meio de vocês, através desta comunidade, abençoando uns aos outros, através da sua liderança, do seu conselho, do seu pastor. Mas é bem verdade que muitas vezes eu e você corremos o risco de vacilar e titubear e ficar em dúvida. A quem é que devemos seguir e servir? Essa noite, esta palavra vem ao meu e ao seu coração para nos desafiar mais uma vez. Até quando? Queridos, talvez você tenha vindo aos cultos, você vem aos cultos, você até participa de uma cela, você já teve experiências lindas no Vida Nova, mas não dá para ficar vivendo de acampamento em acampamento de Vida Nova. É necessário assumir um compromisso com Deus. Não dá para vir só aos domingos e fazer de conta que isso é só no domingo que vem que vai acontecer. Nosso compromisso com Deus é diário, todos os dias da semana. Falamos sobre isso lá no acampamento. Eles tentavam adorar as 2 divindades, o Deus de Israel e também a Baal. Hoje, queridos, é um desafio para nós. Até quando? Até quando? Eu achei que eu estava tendo uma visão. Mas era para o final, a hora que a gente vai cantar Caia Fogo do Céu. Não era para agora. Tá bom, Jesus. Estou entendendo. Vocês entenderam o que é que desenha? Veja o versículo 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são 450. Era um homem que servia a Deus contra 450 que serviam a Baal. E ele agora propõe uma batalha. A batalha que ele propõe é a seguinte: vamos ver quem afinal de contas é Deus.
E ele pega assim os 450 profetas e fala assim: vamos construir 2 altares de sacrifício ao Senhor. Nós vamos colocar os animais nos 2 altares. E nós vamos clamar ao nosso Deus. Eu clamo ao meu Deus, vocês clamam a Baal. Aquele que derramar fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Uau! Lembra? Quando não chove mais, ele quebra a espinha dorsal de que Baal era o Deus da chuva. Quando não chove mais, ele quebra a espinha dorsal de Baal, quando da fertilidade não nasce mais durante 3 anos, 6 meses a terra está seca. E agora ele fala do fogo. Vamos ver quem é, afinal de contas, que derrama fogo do céu. Deus é lindo demais. Os profetas de Baal tentam vencer o desafio. E eles começam a lutar sinceramente para vencer essa batalha. Deixa eu te ajudar a entender como é que isso acontecia. Capítulo 18, a partir do versículo 25. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um ou outro novilho, e preparai o primeiro, porque vocês são muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não coloquem fogo. Elias é tão cavalheiro que ele diz assim: não vamos nem tirar a cara ou a coroa, pode começar vocês. Não tem problema não, vocês são mais do que eu sou sozinho, vocês são 450, então começa com vocês. E começaram, 26. Eles tomaram um novilho que lhes fora dado, prepararam o altar e começaram a invocar o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia. Mais ou menos durante 6 horas, eles ficavam clamando e dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando, eles se movimentavam ao redor do altar que eles tinham feito. Deixa eu te explicar isso. A palavra manquejando quer dizer isso. Acho que vai dar para eu fazer aqui. Eles ficavam em volta do altar. Manquejar era um passo, ajoelha, ah, Baal, responde-nos. Um passo, ajoelha, ah, Baal, responde-nos. Um passo, ah, Baal, responde-nos. Das 6 da manhã ao meio-dia. Ah, Baal, responde-nos. Ah, Baal, responde-nos. Ah, Baal, responde-nos. Só que do céu não se ouvia nenhuma voz. E eles não eram poucos, eram 400. Gente, você imagina essa cena comigo? 450 homens manquejando durante 6 horas. Ao meio-dia, depois de 6 horas, Elias dá uma zombadinha neles. Elias dá uma tirada neles. Veja só o que Elias faz. Ele diz assim: escuta, fala mais alto, porque ele é Deus, pode ser que ele esteja meditando, ou então atendendo a necessidade. Vai que ele viajou, vai que ele foi dar uma passeadinha aí, ou então quem sabe ele está tirando um cochilo, está dormindo. Fala mais alto, grita. Eles ficaram tão indignados e começou a aumentar a intensidade do clamor deles, que eles começaram a gritar agora em altas vozes, pegavam fitas de couro amarrado com giletes e facas na ponta, e além de manquejar, eles batiam nas costas com aquelas facas, até sangrar as suas costas, dizendo: ah, Baal, responde-nos, ah, Baal, responde-nos, achando que isso seria a solução para Baal responder. Com facas, com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Sabe que hora que era feita a oferta de manjares? 6 horas da tarde. Então foi das 6 da manhã às 6 da tarde. 12 horas eles estavam clamando. Porém, verso 29, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Queridos, igreja do Senhor, fora de Deus, o nosso Deus, de Jesus Cristo, não há Deus, não há poder, não há resposta, não há quem nos ouça, fora do Deus vivo, Criador de todas as coisas, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, movido na história pelo Espírito Santo, a Trindade Santa, fora do Deus de Israel, não há Deus que responda às orações.
Eu posso clamar durante 12 horas. Eu posso fazer penitências. Eu posso me cortar até sangrar. Mas não haverá resposta se essa oração não for feita ao Deus de Israel, através de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Veja como a Bíblia é linda e nos ajuda a entender essa dinâmica de Deus. Foi até o final da tarde, mas não houve resposta. Bem, agora então era a hora de Elias. Durante o dia todo não deu certo. Já estava entardecendo, muito possivelmente, porque o texto diz que já era a hora do sacrifício. O altar é restaurado. Veja que linda essa figura. Próxima. O altar é restaurado. Agora é a hora de Elias. Lembra, ele era sozinho. Os outros eram 450. O que Elias faz? Então, Elias disse ao povo: cheguem aqui mais pertinho de mim. E todo o povo se chegou a ele. Grife na sua Bíblia: Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim: eu estou orando para Deus derramar fogo na minha vida. Você já ouviu alguém orar assim? Lá em Londrina tem bastante. Aqui em Cuiabá não sei se as pessoas pedem isso. Ai, Deus, derrama a tua Shekinah sobre mim. Deus, derrama a tua glória sobre mim. Deus, eu quero ver o fogo cair sobre mim. Não tem nada de errado, querido. Pode pedir, Deus faz isso. Ele é tão misericordioso que a glória dele se manifesta em pequenas porções. Porque se ele manifestar a glória dele mesmo, a gente é consumido. Mas ele faz isso. Ele fez isso no acampamento. Quem estava lá sabe disso. Ele manifesta a sua graça. Mas, queridos, deixa eu te dar essa lição aqui que a Bíblia nos ajuda a entender. Antes do fogo cair, é necessário restaurar o altar. Antes do fogo ser derramado, é necessário restaurar o altar. Esse altar era feito de pedras. E ele precisava colocar as pedras. Muito possivelmente, esse altar tinha 12 pedras. Por que 12? Cada pedra representava uma tribo de Israel. E Elias então, antes de tudo, ele vai pegando pedra sobre pedra e vai recolocando no altar. Esse altar tinha sido destruído por Jezabel. Ela matava os profetas e destruía os altares do Deus vivo. E construía altares falsos para Baal. Queridos, nesta noite, Deus tem algo a pedir para mim e para você. O que é que na minha e na sua vida precisa ser restaurado para que Ele possa derramar fogo do céu sobre nós? Que áreas da nossa vida precisam passar por uma reforma? Lembra que eu disse, estamos em reforma. Estamos em outubro, completando 500 anos da reforma protestante. Louvado seja Deus por isso. Mas essa reforma tem que acontecer no nosso coração. Nós que estávamos no Congresso Vida Nova, estamos ouvindo isso desde sexta-feira. Mas há irmãos e irmãs aqui que estão participando pela primeira vez dessa ministração. Eu estou trazendo para você o que Deus nos deu lá no acampamento. Eu estou te incluindo no acampamento, no nosso encontro. Sabe o que Deus ministrou no nosso coração lá? Que é tempo de reforma, que é tempo de renovação, que é tempo de santidade, que é tempo de colocarmos a nossa vida na presença do Deus vivo, consagrando, nos quebrantando, nos humilhando. É tempo de abrir mão dos conceitos do mundo e voltar para a simplicidade da palavra de Deus. Que é tempo de eu e você voltarmos para Deus com o coração rasgado, quebrantado e dizer: Deus, age na minha vida do jeito que o Senhor pretende. Derrama sobre mim o teu óleo, o teu poder, o teu fogo, a tua Shekinah. Você pode dizer amém a isso, igreja? Deus tem poder e graça para derramar sobre cada um de nós através de Jesus Cristo, mas é necessário restaurar o altar do Senhor antes. Agora que linda essa figura, o altar era de pedra. 1 Pedro capítulo 2, Pedro fala sobre Jesus ser a pedra viva. Queridos, não há derramamento de Espírito do Senhor, de fogo do Senhor, se na minha e na sua vida a rocha, o altar no qual nós nos baseamos, não seja a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Então nesta noite, não há como nós sairmos daqui sem tomarmos uma firme e precisa decisão de entregarmos a nossa vida a Jesus, a pedra que vive,
o altar da nossa adoração. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios para Jesus. Ele já fez em nosso lugar. O que nós precisamos é entregar a Ele nosso coração e adorá-lo. E adorá-lo. E adorá-lo. O altar é restaurado. É interessante que Elias, ele é preciso, meticuloso. Elias restaurou o altar do Senhor. Verso 31, tomou 12 pedras. Lembra que eu falei? 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó. Olha aí o Jacó que nós estudamos. Ao qual viera da palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego em redor do altar, tão grande como era para semear 2 medidas de sementes. Então armou lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-la sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez. E fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu também de água o rego. Olha que detalhe bonito. Não tinha nada a ver a água no altar. Ele precisava de fogo. Mas por 3 vezes ele derrama água até que se encha de água. Aqui há figuras. Eu não quero me deter nisso. Mas eu poderia aplicar a água como Jesus, a água viva sobre o altar. Eu poderia aplicar 3 vezes como o 3º dia que Jesus ressuscitou. Há figuras bonitas aqui, mas eu não quero me deter a isso. Eu quero só chamar a atenção da simplicidade de Elias e da confiança que ele tinha em Deus. O altar está pronto, a água está derramada, o novilho está sobre o altar. Verso 36. Verso 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias. E agora, ele faz uma oração. Lembra que os profetas de Baal se cortavam? Lembra que os profetas de Baal manquejavam? Lembra que os profetas de Baal, eles gritavam bem alto para ouvir? Elias não faz nada disso. Elias, ele é simples, tranquilo e suave. O texto nos diz isso. Então, verso 36. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, segundo a tua palavra. Eu fiz todas essas coisas. Verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Olha que oração simples. Sabe qual é a boa notícia para nós? É que Deus responde a oração simples. Pensa num coração quebrantado. Elias, talvez se fosse eu lá, sabendo do que Deus ia fazer, depois daquela afronta dos 450 profetas, talvez eu, Pedro, me enchesse. Mas agora vocês vão ver a performance do profeta, né? Eu ia fazer uma pirotecnia. Eu ia falar: agora, ó Deus, né? Ia fazer um babado lá, um barulho. Elias não, porque ele sabe o Deus a quem ele servia. Deus, tu que és o Deus dos nossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Faz sentido para vocês do Nova Vida? Tu que és esse Deus a quem nós servimos. Olha, Deus, para que todo esse povo saiba que o Senhor é Deus e que eu sou teu servo, derrama fogo do céu. Vamos ver o que aconteceu? Equipe de louvor, pode vir junto comigo para a gente concluir, por favor? Vamos ver o que aconteceu. Verso 38, o nosso tema da mensagem nessa noite. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava em volta do rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus.
Linda essa história. Linda essa história. Hoje eu e você precisamos tomar uma decisão. Hoje eu e você fomos trazidos aqui e apresentados a essa linda história. Eu procurei, pela graça de Deus, te conduzir a 800 anos antes de Cristo. Trouxe o maior número de informações possíveis, contexto, como aconteceu e por que aconteceu. Não há dúvidas que Deus se revela a todos os seus filhos e filhas através do Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas que Deus está à busca, à procura, segundo João 4, 24, de homens e mulheres que sejam verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade. Não há dúvidas. Não há dúvidas que Deus tem nos trazido aqui, Cuiabá, para falar a você, ao seu coração, você que nos visita nessa noite, ali fazer um convite. Volte-se para Deus. Busque somente a Deus. Sabe, às vezes eu vejo aquela cena dos profetas de Baal se cortando e andando 12 horas em volta. Eu aplico para a minha vida porque muitas vezes eu estou correndo daqui para lá, de lá para cá, afobado, cansado, tentando resolver as coisas do meu jeito. É mais ou menos esse esforço para que algo do céu aconteça. Muitas vezes nós esquecemos da graça de Jesus Cristo, com seu preço pago na cruz, e tentamos nos esforçar para viver a vida cristã. É como se nós ficássemos diante do altar dizendo: eu vou fazer isso, agora eu vou falar mais alto, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou me cortar, agora uma penitência, agora isso, agora aquilo, porque se eu fizer, Deus vai responder. Para com isso, querido. O Evangelho é simples, Jesus é simples, Ele já conquistou tudo para nós na cruz do Calvário. Não há nada mais que eu precise e que eu possa oferecer para Ele, a não ser o nosso coração quebrantado e humilde, dizendo: Jesus, muda a minha história, restaura o altar da minha vida. Eu não sei qual é o altar que você precisa restaurar, se é a sua família, se é a sua vida de oração, se é o seu coração, se é um compromisso efetivo com Deus. Quem sabe você tem ouvido muitas mensagens e ainda continua entre o mundo e a igreja e o mundo, vai para lá, vem para cá. Hoje chegou o dia de não basta nisso. Deus me trouxe lá de Londrina, do Paraná, lá do sul, para perguntar: até quando? Até quando? Eu e você somos convocados hoje, essa palavra está falando comigo, a nos posicionarmos diante de Deus e dizer: Deus, eu vou te servir intensamente, de todo o meu coração e até o fim. Então, quando isso acontecer, Ele vai derramar fogo do céu.